Olá pessoal, tudo bem? E hoje, no dia 22 de outubro, nós fazemos memória a São João Paulo II, o Papa João Paulo II. E o Papa João Paulo II, ele nasceu em 18 de maio de 1920, lá na Polônia, e ele foi batizado com o nome de Karol Wojtyła. E ele, quando foi em 1942, ele entrou de forma clandestina no seminário porque ele estava fugindo do comunismo, que tomou conta do seu país. E depois de ordenado sacerdote, ele chegou a ser bispo, depois foi a ser bispo em Cracóvia, capital da Polônia, e ele foi designado exatamente pelo Papa Pio XII, que era o então Papa da época. E Karol Wojtyła, ele aparece também entre as profecias que Padre Pio fez, porque certa vez ele foi até Padre Pio, e Padre Pio, que está bem antes dele, vendo aquele jovem, ele fez a profecia de que futuramente ele se tornaria Papa, que estaria de grande forma a serviço de Deus. E João Paulo II, eu sou muito suspeita para falar dele, porque é um Papa que marcou a minha história, como eu acredito que marcou a história de muitos jovens. Quem tem mais ou menos a minha faixa etária, na época do papado dele, vai lembrar exatamente. E ele tinha uma devoção mariana muito grande, exatamente por conta de São Luís Grignon Montfort, que a gente conhece, e lendo o verdadeiro tratado de devoção à Virgem Maria, que é o livro dele na sua juventude, foi exatamente o que despertou essa paixão, essa devoção mariana nele. E ele escolheu como lema episcopal a expressão totus tu, todo teu, inteiramente da mãe, consagrados a Nossa Senhora. E aí ele fala sobre a sua experiência que durante a juventude, enquanto ainda estava no seminário, foi um livro que ajudou bastante na sua intimidade, na sua espiritualidade e exatamente nessa devoção mariana. E São João Paulo II foi também um dos papas que mais falou, sobre a importância do segmento carismático, da renovação em si, desse chamado à intimidade, à vivência com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, com o Espírito Santo de Deus. E a gente poderia dizer, como a própria música que Anjos de Resgate fez sobre ele, Peregrino do Amor. Tão grande era a força do seu bem, que até os maus vieram e te buscaram também. Das suas fraquezas não nos fez segredos e deu a ordem para não termos medo. A fé não está no corpo que se inclina, mas está na alma do que crê. Creio que és o nosso intercessor, peregrino do amor. E te convido depois, na hora que você tiver a oportunidade, procura lá no YouTube Peregrino do Amor, de Anjos de Resgate, que é uma música exatamente falando sobre João Paulo II, dedicada ao Papa João Paulo II. Foi um dos sacerdotes com um período de pontificado, de papado maior, foram mais de 25 anos, e sempre com muito amor, com muita docilidade, de uma serenidade sem igual. Eu me lembro que mais por reportagens, não tanto de lembrança, mas quando ele veio ao Brasil, onde ele foi baleado, e ali ele perdoa aquele jovem, porque no coração dele, é assim o coração de quem é devoto da Virgem Maria, existe uma serenidade, existe um amor no servir, uma simplicidade muito grande, uma humildade muito grande. E assim a gente pode falar sobre João Paulo II, que sempre demonstrou muita humildade, demonstrou muito amor durante o seu pontificado. Então, no dia de hoje, em especial aos jovens, se você nunca ouviu falar, busque conhecer um pouquinho, tem muitos documentos que São João Paulo II deixou, suas cartas, as encíclicas, e que a gente possa pedir por essa juventude, que ao mesmo tempo que acha que tem tudo, é tão vazia e tão cheia de nada, tantas vezes. A juventude que a gente vê nos tempos atuais, que busca, mas quando não se sabe exatamente aquilo que se busca, qualquer coisa nos serve, qualquer coisa nos preenche. E você que está na igreja há tanto tempo, os que já têm um pouquinho mais de tempo, uma caminhada mais longa, aos jovens que estão próximos, acolha. Às vezes a gente, no geral, as pessoas faltam paciência, não gostam de trabalhar com jovem, não gostam de trabalhar com adolescente, enfim, mas
ouça, pare, escute e mostre a eles, apresente a eles nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o Papa João Paulo II fez e deixou um grande legado. Particularmente, vou falar aqui sobre uma oportunidade que o Senhor me concedeu no dia de ontem, onde um grupo de jovens aqui da paróquia convidou para poder estar participando com eles, né, fazendo uma breve partilha em uma adoração. E como aqueles meninos e meninas de Deus, porque eles não são do mundo, eles são de Deus. Jovem, você não foi chamado para ser do mundo, você não foi chamado para poder ir em qualquer onda, qualquer coisa serve, não. O seu valor, jovem, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E você que é corajoso, que tem essa disponibilidade, que tem disposição, o seu chamado é para incendiar o mundo como o Espírito Santo de Deus. Não é para fazer e acontecer, é para fazer e para ser diferente sim, mas é para ser diferente a partir do Espírito Santo de Deus, a levar esse testemunho, essa graça de nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo inteiro. Então, se você não conhece ainda, que você possa conhecer um pouco mais sobre a história do Papa João Paulo II. E também te convido, se você não leu ainda, isso aqui não é só para os jovens, é para todos, principalmente aqueles que têm alguma dificuldade. Eu sou católico, mas eu tenho uma dificuldade, às vezes, sobre essa questão de Maria, da devoção mariana. Eu sou meio assim, mas eu não concordo com algumas coisas. Te faço aqui o convite. Leia o livro de São Luís Grignion Montfort, que é o verdadeiro tratado de devoção à Virgem Maria. E aí eu já deixo um seguinte, que é a imitação de Cristo. Que você possa ler esses 2 livros, se debruçar sobre eles. Não leia correndo, porque não é uma história qualquer. Leia com calma, compreenda. Se você leu, não conseguiu entender direito, volta de novo, lê com paciência, que eu tenho certeza que assim como fez a diferença na vida do próprio jovem Karol Wojtyla, posteriormente Papa João Paulo II, também fará na sua vida. Então, no dia de hoje, que nós peçamos, São João Paulo II, intercedei por nós. E pedimos em especial a intercessão dele também para o Papa atual, para o Papa Francisco, porque afinal de contas, ser um sucessor de Pedro recarrega um peso muito grande sobre os ombros. Os holofortes estão sobre eles. E é uma missão, ouvir a Deus, ser o servo dos servos de Deus para conduzir o rebanho do Senhor. Que Deus abençoe.